A paz do Senhor Jesus Cristo, preciosos. A paz do Senhor Jesus Cristo, preciosas. Tudo bem com você? Que Deus possa te abençoar. Que Deus possa estar cada vez mais entrando na tua vida, entrando no teu coração, na tua mente. Que o Espírito Santo de Deus possa te acalmar, te confortar. Que em nome de Jesus você venha viver dias maravilhosos. A palavra do Senhor, o Senhor, Ele me trouxe uma palavra e eu quero compartilhar com vocês. Na palavra do Senhor fala, ali no livro de Salmos, Salmos 121. E a palavra do Senhor, ela começa assim: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Aí ele está fazendo uma pergunta, porque com certeza ele estava muito angustiado, né? Porque muitas das vezes, quando nós estamos angustiados, tristes, não é verdade? Muitas das vezes, quando estamos sofrendo por algo, por alguém, é o que ele falou aqui, ó. De onde me virá o socorro? Né? Ele estava desesperado no sentido assim: poxa, eu só tenho o socorro de Deus, porque eu posso olhar, eu posso buscar em todas as coisas e não vai ter. Somente Deus quem pode nos socorrer, né? Só Deus é quem pode nos acalmar. Só Deus é quem pode nos confortar, nos consolar. Só Deus que pode transformar aquilo que não existe transformação. Só Deus consegue transformar possível aquilo que para o homem, para a mulher era impossível, não é verdade? Aquilo que nós achamos que já não tem mais jeito, aquilo que nós achamos, que nós já olhamos e falamos: isso aí já não tem mais solução. É nesse lugar, é nessa posição que Deus, ele gosta de operar. Sabe por quê? Porque Deus é o Deus do impossível. Deus é o Deus de causas quase que perdidas, digamos assim. Deus é o Deus que transforma, que faz aquilo que era para ser um algo ruim, ele transformar em bênção. Deus, ele é especialista em transformar maldição em bênção. O que Deus gosta é de deixar coisas ruins, ele transformar em coisas boas. Então, a palavra de Deus, aquilo que Deus ele colocou no meu coração é que, independente do que você esteja vivendo, independente do que você esteja passando, coloque tudo nas mãos de Deus. Coloque os teus anseios, as tuas culpas, as tuas vergonhas, as tuas desculpas. Coloque os teus medos, coloque as tuas ansiedades, coloque os teus medos, né? Coloca na mão de Deus. Porque Deus, ele é poderoso. Porque Deus só faz aquilo que a gente permite, aquilo que nós permitimos, aquilo que nós falamos assim: Senhor, olha, até aqui eu tentei, mas agora eu não consigo mais. Entrega nas mãos de Deus e Deus vai fazer. Porque Deus, ele tem esse poder, né? Por isso que a palavra fala assim, ó: eu elevo os meus olhos para os montes. O que isso significa, né? Ele quer dizer assim: eu olho para cima, eu olho para o céu. Porque quando nós olhamos para as nossas condições, né? As condições de pessoas, muitas das vezes as nossas condições, as condições de pessoas tem um limite, né? Porque nós somos limitados. Eu e você, pessoas, humanos, nós somos limitados. Por mais estudioso, por mais sábio que uma pessoa seja, ela é limitada. E só Deus é ilimitado. Então por isso que ele quer dizer assim, ó: eu olho para o céu. Eu não olho para o meu problema, eu não olho para a minha dificuldade, eu olho para Deus. Aí ele faz uma pergunta: de onde me virá o socorro, né? De onde vem a solução dos meus problemas? Da onde vai vir? Aí ele continua, né? Ele mesmo faz uma pergunta e ele mesmo já traz as respostas. Sabe o que isso significa? Quem nunca já viveu isso? Estar sofrendo, é você brigando, é a tua carne brigando com o teu espírito, é a tua carne, eu não vou nem dizer brigando, mas é a tua carne querendo dizer, querendo ir contra, sabe? A carne indo contra o espírito e ao mesmo tempo você falando contigo mesmo, tipo assim: não, confia que vai dar certo,
poxa, deu tudo errado, não, mas eu vou acreditar que vai dar certo. Era dessa maneira que ele estava falando. Ele falando assim, ó, eu elevo meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? Aí o verso 2, ele fala assim, ó, o meu socorro vem do Senhor, né? Afirmando. Ao mesmo tempo que vem a dúvida, ao mesmo tempo que vem o medo, e você vem com a confirmação, você vem com a afirmação de Deus. Não, o meu socorro vem de Deus. A minha transformação vem do Senhor. Aquilo que era para ser morte, Deus transforma em vida. Aquilo que era para ser perda, Deus transforma em ganho. Aquilo que era para ser algo ruim, Deus transforma em coisas boas, porque Deus tem esse poder. Nós não temos poder de nada, ainda que nós achamos que somos alguma coisa, ainda que temos dinheiro, ainda que temos condições, né? Uns anos atrás, Deus permitiu com que viesse uma doença muito grave, e aquilo que era gratuito, aquilo que a gente não precisava se esforçar, né? Era o que fez muitas pessoas perderem a vida. Somente isso aqui, ó. E é Deus falando assim, quando eu quero, eu coloco a mão. Aquilo que a pessoa pode ter o dinheiro todinho do mundo e ainda assim não vai adiantar. Porque quando Deus quer, quando Deus coloca a mão, não tem quem consiga tirar, né? Como a palavra de Deus fala, quando o inimigo ele se levanta contra alguém, Deus ele tira, né? Mas quando é Deus, quem é que vai tirar das mãos de Deus? Alguém consegue tirar das mãos de Deus? Quando Deus quer, até onde nem porta existe, Deus abre uma porta, né? Até onde o médico fala, olha, até aqui foi as minhas condições. Mas quando Deus quer, Deus ele faz tudo acontecer. Quando Deus quer, ele transforma tudo aquilo que era para ser algo ruim, ele transforma em coisa boa. Por isso que ele fala, o meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda não tosquenejará. Sabe o que ele está querendo dizer? Ele não vai deixar você cair. Ele não vai nos deixar cair. E sabe por quê? Porque Deus não pisca. Tosquenejará é piscar. Deus não pisca. Sabe? Porque aquilo que quando nós piscamos, porque nós somos limitados. Eu e você, nós somos limitados. Deus não é limitado. Deus não é preso no tempo. Nós somos temporais, né? Nós dependemos do tempo. Não é verdade? O nosso dia tem 24 horas. Quanto mais a gente vai passando o tempo, mais velhos vamos ficando, mais próximos da morte. Deus não. Deus ele é atemporal. Deus esteve no nosso passado, Deus está no nosso presente, Deus estará também no nosso futuro. Porque como a palavra do Senhor fala que Deus é o alfa e o ômega, ele é o início e é o fim. O que isso significa? Se Deus está no início e Deus está no fim, lógico que Deus vai estar no meio das coisas. Então nós não precisamos nos desesperar, né? Quando você se desespera, você coloca, como falam, né? O carro na frente dos bois. E aquilo que era para ser algo que você conseguia tomar conta, muitas das vezes pelo desespero, pela agonia, pela angústia, pelas coisas que acontecem, nós pioramos o que já está ruim, não é verdade? Então por isso que nós temos que entregar nas mãos de Deus e descansar. É fácil? Claro que não. Não é fácil. Por quê? Porque nós somos humanos. Nós pensamos, nós temos raciocínio, nós queremos, muitas das vezes, queremos tudo do nosso jeito, não é verdade? Na maioria das pessoas, não posso generalizar, mas a maioria das pessoas não gostam de esperar, né? Ninguém gosta de esperar. Ainda mais no mundo que nós estamos vivendo, um mundo que hoje em dia a internet tem que ser a mais rápida. A internet tem que ser mais rápida, né? Tudo é muito rápido, tudo tem que ser rápido, não pode deixar para depois, não pode deixar para amanhã, porque senão e aí fica aquela bola de neve. Então muitas das vezes, pelas condições, muitas das vezes nós deixamos de ser felizes
pela angústia. Sabe por quê? A ansiedade. Ansiedade, sabe o que isso significa? É sofrer uma antecipação que na verdade a gente nem sabe se vai acontecer, e na maioria das vezes nem acontece todo o tamanho que a gente imaginava, né? Aí vem o que? A frustração. Quando vem a frustração, aí já vem junto a dúvida, o medo. Por isso que ele fala, ó, o meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não vai deixar vacilar o meu nem o teu pé, porque Deus não pisca. Eis que não tosquenejará e nem dormirá. Deus, além de não piscar, Deus não dorme. O guarda de Israel, o Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, à tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal. Ele guardará a tua alma. Olha só, Deus guarda a minha e a tua alma. Deus não guarda. Às vezes tem pessoas que se preocupam com coisas que na verdade Deus fala assim, quando você entrega nas minhas mãos, quando você coloca de verdade, quando você fala assim, Senhor, está nas mãos do Senhor. Sabe por quê? Tem pessoas, eu vou explicar para você entender. Tem pessoas que elas falam assim, ó, eu entrego na mão de Deus. Mas é como alguém, para você entender, eu vou te colocar ao contrário. É como se eu quisesse te dar um presente e todas as vezes que você esticasse sua mão para receber o presente, eu chegava até perto das tuas mãos e quando você fosse tomar posse daquele presente, eu trazia de volta para mim. Todas as vezes eu ia fazer isso. Na verdade, tu nunca ia receber o presente, porque eu nunca ia te dar. Então, o que nós devemos fazer? Entregou nas mãos de Deus, Senhor, faz conforme a tua vontade. Ainda que venha doer. Por quê? Porque na maioria das vezes, para Deus trabalhar, o trabalhar de Deus é diferente do nosso. O trabalhar de Deus não é simplesmente fazer mal, não tem nada a ver. Deus é um pai que ama, que cuida, que protege. Mas muitas das vezes, para o filho entender que está errado, Deus vai fazer coisas que nós não vamos gostar. Não é verdade? Um pai não é assim com o filho? Para fazer o filho entender, muitas das vezes ele vai colocar o filho de castigo. E aos olhos do filho aquilo é ruim. Por quê? Porque o filho não entende, o filho não sabe. Porque o filho não é maduro o suficiente para entender o que o pai, que já é maduro o suficiente, entende. Então, quando ele cresce, pode perceber, as pessoas que eu conheço, todas que apanhavam quando era jovem, falam assim, eu agradeço ao meu pai e à minha mãe por ter me batido, ou por ter me deixado de castigo, ou por ter feito coisas, porque eu merecia. E hoje eu entendo isso. Naquele tempo eu não entendia, mas hoje eu entendo. Deus não é diferente. Muitas das vezes o trabalhar do Senhor é trazendo mais para perto, é causando algo que aos nossos olhos não é bom. Mas para Deus trabalhar, aquilo é necessário, ainda que a gente não ache. Então quando a gente vai lá e fala assim, Senhor, olha, eu entrego nas tuas mãos a minha família, o meu pai, a minha mãe, o meu irmão, o meu marido, os meus filhos. E todas as vezes que Deus começar a tratar a pessoa, ir lá e falar assim, não, Senhor, não faz assim não. É a maneira que eu te ensinei no início. É como você fosse receber um presente e tomar de volta. Deus, Ele está disposto, pronto a nos abençoar, a fazer coisas maravilhosas. Mas também nós temos que estar preparados para o trabalhar do Senhor. Para Deus trabalhar na nossa vida, primeiro a gente tem que permitir. E na maioria das vezes vai causar uma certa dor, porque vai tirar os acúmulos, o passado. Deus vai curar muitas coisas. E na maioria das vezes, um ferimento para ser curado, ele tem que ser limpo primeiramente. Um ferimento, ele tem que ser esfregado, tem que ser lavado. E depois vai passar o remédio, que na maioria das vezes vai arder, vai doer. Até fechar completamente. A ferida, quando começa a fechar, ela não começa a coçar.
ela começa a coçar, você começa a coçar muito. Quando ela começa a cicatrizar, a pessoa começa a coçar. E na presença de Deus não é diferente. Para Deus nos tratar, para Deus nos cicatrizar, para aquela dor, para os processos da nossa vida, para o nosso passado se transformar numa cicatriz, para você lembrar e não sentir mais a dor, é como uma cicatriz, né? Um ferimento, enquanto está a ferida aberta, você sente a dor, como eu tenho aqui, ó, essa cicatriz. Quando aconteceu, doeu muito, mas hoje em dia, ó, eu posso fazer o que for, ela não dói. Eu lembro, eu sei o que foi causado isso aqui, mas hoje em dia ela já não dói mais. Mas por quê? Porque teve que ter necessidade de ser tratado, né? Para depois fechar. E hoje em dia, ó, não dói mais. Mas teve um tempo. E a mesma coisa na presença de Deus. Vai ter horas que Deus vai mexer em coisas que para nós não vamos querer. Vai doer, você vai chorar, você vai sentir dor. Mas é necessário. Porque aquilo que não é visto não é combatido. E aquilo que não é combatido fica escondido. E aquilo que fica escondido, uma hora a luz traz à tona. E às vezes, na maioria das vezes, quando a luz traz à tona, você não está preparado psicologicamente. Você ainda... Aquela dor ainda... Aí você começa a lembrar daquela dor. A dor volta, a tristeza, tudo volta. Então tem horas que nós temos que entregar tudo na mão do Senhor. Porque Deus... O único que pode, não existe, não, olha, não é falando de religião, de nada, mas o único que consegue entrar no nosso fundo, no nosso, aonde ninguém consegue alcançar, é só Deus. Deus consegue alcançar, Deus ele tem o poder de entrar na alma, no corpo, no espírito e na alma. Deus consegue alcançar isso tudo. Só Deus. Livro não consegue, remédio piorou, né? Livro não consegue, remédio não consegue, espírito nenhum consegue, a não ser o Espírito Santo de Deus. Por isso que a palavra fala: o Senhor é quem te guarda. Ele é a tua sombra à tua direita. O Senhor não te molestará de dia nem de noite. O Senhor te guardará de todo mal. Todo mal, todo mal. Ele guardará a tua alma. Só quem pode guardar a alma é Deus, gente. Ainda que você fale assim: poxa, mas eu sou de uma religião tal. Eu sou de... Ou eu não tenho religião nenhuma. Se apegue a Deus. Se apegue ao Senhor, porque não existe religião nenhuma que venha salvar, mas existe um que pode transformar a tua história. Só Deus. Deus consegue alcançar, Deus consegue curar, Deus consegue transformar, Deus consegue fazer o que ninguém consegue fazer. O que dinheiro não consegue fazer, o que bebida não consegue fazer, o que prazer nenhum consegue fazer, o que droga nenhuma consegue fazer, só Deus consegue fazer. Deus, ele vai lá no íntimo, lá ele passa do espírito, ele entra na alma, porque é ele quem guarda a minha e a tua alma. Porque o Senhor, ele guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para todo o sempre. É só Deus e mais ninguém. Não existe nada mais prazeroso do que a presença do Espírito Santo na nossa vida. Não existe nada, não existe balada, não existe música, não existe prazer nenhum, não existe bebida, não existe droga, não existe nada. Não existe esporte nenhum, sabe? Porque às vezes nós queremos colocar às vezes nós queremos lançar o nosso anseio num esporte, numa natação, num surf, sabe? Numa musculação, que seja, numa corrida, numa bicicleta, sei lá. Às vezes as pessoas lançam as ansiedades numa bebida. Não, eu vou beber para esquecer os meus problemas. Eu vou aqui eu vou fumar aqui porque o cigarro me acalma.
Eu já ouvi pessoas falando isso. Ela fez do cigarro um amigo. Não, eu só consigo ficar bem, eu só consigo ficar calma com o meu pet, com o meu cachorro, com o meu gato, com o meu animal de estimação. Só quem pode te salvar, só quem pode te transformar, só quem pode entrar no íntimo daquela dor que tu fala assim, ó, eu não sei, mas eu tenho um vazio dentro de mim, eu posso fazer o que for, não existe nada que venha preencher. Eu posso estar na academia, eu posso estar na balada, eu posso estar bebendo, eu posso estar usando droga, daqui a pouco o efeito sai e o vazio volta. É só Deus quem pode entrar nesse vazio. É só Deus que pode entrar no mais fundo, no mais íntimo, que você olha e fala assim, eu posso... Tem pessoas que falam assim, ó, não, eu me sinto bem gastando, eu me sinto bem numa loja comprando roupas, eu me sinto bem numa loja, eu me sinto bem comendo. Ainda assim, todo ser humano tem um vazio do tamanho de Deus. Só Deus pode entrar e preencher, e arrancar, e tampar essa ferida, e transformar a ferida em cicatriz, e tirar toda angústia, tirar todo medo. Só Ele tem esse poder. Que essa palavra venha ter te dado força, ânimo, alegria, que venha ter te dado um despertar, que você venha entender que não existe ninguém maior nem melhor do que Deus. Não existe prazer nenhum que venha substituir o de Deus. Uma vez que você entra na presença do Senhor e você sente, e você se entrega, e você começa a sentir Deus, você não existe nada, não existe ninguém que venha ser mais prazeroso do que sentir a presença do Senhor. Por quê? Porque Ele preenche aquilo que estava vazio, as lacunas, os vazios, os secretos dentro de nós. Ele preenche tudo. Fica com Deus, fica na paz. Um beijo no teu coração. Envia essa palavra para pessoas que você sabe que ela pode até mostrar um sorriso no rosto, mas por dentro ela tem um vazio, que não tem nada que venha a ser preenchido. Ela pode ter até dinheiro, ela pode ter uma vida aparentemente boa para os outros, mas só ela sabe o vazio que tem dentro dela. E esse vazio se chama Jesus Cristo. Fica com Deus, fica na paz. Um beijo no teu coração.